Olá pessoal, meu nome é Isabela e vamos falar hoje do incrível, maravilhoso 1984, ok? Do George Orwell. É o mesmo autor da Revolução dos Bichos, aliás já tem vídeo da Revolução dos Bichos aqui no canal, que também é um livro maravilhoso, tá? Gostei tanto quanto, aliás eu acho que eu gostei mais do 1984, difícil escolher. Esse livro foi publicado em 1949, num contexto de pós-guerra, e aliás, por conta desse movimento da guerra, por conta de todo o acontecimento da guerra, do autoritarismo, da força bruta, de tudo isso, é que o George Orwell então quis escrever essa distopia, criando aqui nesse livro um ambiente onde existia o autoritarismo, onde o autoritarismo comandava. Aliás, é uma distopia, tá? Para quem não sabe, a distopia é o contrário de utopia. Então, se a gente pensar na utopia, tudo que é utópico é tudo que é muito bom, maravilhoso. Se a distopia é o contrário, então a distopia é tudo que é ruim, né? Tudo que dá errado, tudo que tem autoritarismo. Então a história se passa num ambiente extremamente autoritário. Aliás, o livro foi publicado em 1949 e a história se passa em 1984, então é como se acontecesse no futuro. Aqui nesse livro, a gente tem aqui na capa, olha, esse homem com esse bigodão. Esse homem aqui é o Big Brother, que é o grande irmão. E nós temos aqui na nossa televisão, né, um programinha muito ruim. Aliás, eu não gosto, pelo menos desculpem, né, se vocês gostam. Mas existe esse programa que foi baseado nesse livro. Pois é, sabe aquele ambiente daquele programa que tem câmeras para todos os lados e as pessoas lá dentro estão sendo vigiadas, né, sendo observadas o tempo todo? Então, portanto, era o que acontecia aqui em 1984. As pessoas que viviam ali naquele lugar, as pessoas elas eram vigiadas o tempo todo. Existia câmeras para todos os lados da cidade, inclusive nos lugares privados, não apenas nos lugares públicos. Existia nos lugares públicos, mas também dentro da casa das pessoas. Existia uma televisão chamada Teletela, e por essa televisão o Big Brother, ele conseguia olhar, ele conseguia observar o que você estava fazendo, escutar o que você estava falando, porque eles conseguiam captar o som. Se eles quisessem também, eles conseguiam fazer contato direto através da teletela e conversar com você. Isso significa que era uma sociedade onde as pessoas não tinham nenhum tipo de liberdade. O Big Brother, esse serzinho aqui, será que ele existia como pessoa? Na verdade, a gente nem fica sabendo isso no livro, tá? Mas o que a gente sabe é que esse Big Brother, ele tá ali representando o governo, porque é o governo, é o partido que está ali observando tudo que você está fazendo. E as pessoas precisam sempre seguir a todas as regras e fazer exatamente aquilo que o partido quer. Um outro exemplo do autoritarismo desse livro é a criação de uma nova língua. Então eles passam a criar uma nova língua. Por que criar uma nova língua, né? Porque a língua que nós temos, ela é a maneira de comunicação, né, através da língua que a gente se comunica e que a gente expressa os nossos sentimentos. Então eles estavam ali criando uma língua nova com um vocabulário muito restrito e as pessoas seriam obrigadas a usar essa língua com esse vocabulário muito restrito. Qual era a finalidade disso? Era diminuir a comunicação entre as pessoas, diminuir a expressão das pessoas, diminuir a expressão dos sentimentos. Porque se a gente reduz a quantidade de palavras, fica mais difícil você conseguir, através das palavras, expressar o que você está sentindo. Um outro exemplo desse autoritarismo é a questão das metas. Então, por exemplo, se existia uma meta de produção e essa meta não fosse alcançada, então o que eles faziam? Eles reduziam a meta.
Porque se eles reduzem a meta, você então tem a falsa sensação de que o objetivo foi alcançado, de que a produção alcançou a meta. Então eles alteravam, eles mentiam todos os dados estatísticos com o objetivo de fazer com que a população acreditasse que eles estavam sim alcançando todas as metas e que eles eram um excelente governo. E quem fazia esse trabalho de alterar os dados era o Ministério da Verdade. Então olha só que contraditório, o Ministério da Verdade era responsável por mentir, por alterar os dados. E a personagem principal desse livro, que é o Winston, ele trabalha para o Ministério, ele trabalha para o Ministério da Verdade, mas isso não significa que ele concorde com o que está acontecendo, pelo contrário, o Winston, ele não concorda com o governo, né, porque ele vê, como ele trabalha ali dentro, ele vê que os dados estão sendo alterados. Um outro trabalho que o Ministério da Verdade fazia era vaporizar as pessoas. O que é isso, vaporizar as pessoas? Então, aquelas pessoas que eram contra o governo, o que eles faziam? Eles vaporizavam a pessoa. Eles primeiro pegavam a pessoa e sumiam com ela, tá? E depois tinha que pegar todos os registros e documentos, artigos, notícias, onde existia o nome daquela pessoa e desaparecer com o nome daquela pessoa. Então, vaporizar a pessoa, além de sumir com a pessoa mesmo, é fazer com que a pessoa nunca tivesse existido. Ela era apagada de todos os registros. Existia um outro ministério também, chamado Ministério da Paz. E o Ministério da Paz era responsável pelo quê? Pela guerra, olha só. Então, para que existia esse Ministério da Paz? Por quê? Esse lugar aqui, ele estava sempre em guerra. E por que sempre em guerra? Porque eles faziam com que as pessoas olhassem e trabalhassem para um bem comum. Então eles faziam com que as pessoas trabalhassem muito e produzissem muito mais, sem questionar, porque elas acreditavam que estavam fazendo bem para a sociedade. Além disso, causava aquele sentimento de medo e fazia com que as pessoas permanecessem aonde elas estavam, conformadas. Porque, aliás, elas acreditavam que elas estavam sendo protegidas pelo governo. O terceiro ministério que existe no governo é o Ministério da Pujança. Para quem não sabe o que significa pujança, pujança é abundância. Então, o ministério que cuida, né, o Ministério da Abundância, o Ministério da Pujança, é responsável pela miséria, pela fome das pessoas. Existia uma população, uma parte da população chamada proletas, que era aquela população que ela não trabalhava diretamente para o governo. Então, quer dizer, o resto da população, certo? E era uma população que vivia em extrema miséria. Então, eles não tinham roupas adequadas, eles não tinham calçado, muitos tinham que andar descalços, eles não tinham alimentação básica. Então, eles dependiam muito do governo, das doações do governo. Então, o governo, o que ele fazia? Ele doava o mínimo, certo? E esse mínimo fazia com que as pessoas ficassem felizes, elas estavam recebendo a esmola para sobreviver, né? Então acabava recebendo a gratidão das pessoas por receber esse mínimo, mas ao mesmo tempo não dava nada a mais, nada que possibilitasse que essas pessoas pudessem fazer algo a mais, pudessem estudar, pudessem se informar. Elas eram proibidas de tudo isso. Um quarto ministério que existe lá é o Ministério do Amor. Ai, que lindo, né? Só que não, porque o Ministério do Amor é responsável por matar as pessoas, por torturar as pessoas e por fazer lavagem cerebral nas pessoas. Olha só que maravilhoso. Então, esse Ministério do Amor, ele pegava, ele sequestrava as pessoas que eram contra o governo. Então, todo mundo que era contra o governo, que fizesse qualquer coisinha fora da regra, era capturada e passava por todo um processo de tortura. Nessa sociedade, as pessoas eram vigiadas pelo Big Brother, como eu já falei. Mas não só pelo Big Brother, as pessoas também eram vigiadas pelas outras pessoas. Então, ninguém conseguia confiar em ninguém, e por isso as pessoas não conseguiam ter intimidade, não conseguiam criar laços de amizade.
As pessoas poderiam inclusive ser vigiadas por crianças. As crianças às vezes denunciavam os próprios pais, porque as crianças eram treinadas para isso. Então era uma sociedade onde todos tinham medo de todo mundo, todos desconfiavam de todo mundo. O Winston, então, ele conhece a Julia. A Julia, ela trabalha também dentro do ministério, eles se conhecem e ela era uma rebelde, total, né? Então, assim, ela era contra o partido, e ela achava que estava conseguindo burlar o sistema. Então, o que ela fez? Ela se declarou, né? Ela mandou um bilhetinho para o Winston e disse que estava interessada no Winston, e eles então começaram a se envolver. Tá? Tiveram realmente um relacionamento amoroso, começaram a procurar lugares, né, esconderijos para se encontrarem, né, para que o partido não soubesse, coisa e tal. Até que num determinado momento do livro, eles vão atrás do O'Brien. O O'Brien é um personagem que o Winston acaba achando que também era contra o governo. Então eles vão atrás desse O'Brien porque eles acreditam que existe uma organização contra o governo. Bom, eles vão, né, os dois, o Winston e a Julia, vão atrás do O'Brien. O O'Brien diz que essa organização realmente existe, que ele faz parte dessa organização e que os dois poderiam então participar dessa organização, né, e teriam que ser fiéis à organização e tal, né, e fazer tudo que a organização mandasse sem questionar. O objetivo da organização era conseguir destruir o governo. O Winston e a Julia acreditaram nisso, mas no final de tudo, gente, esse O'Brien era um traidor, porque ele era, na verdade, parte do governo. E ele armou uma emboscada para pegar o Winston e a Julia. Pois é. E o Winston e a Julia foram para onde? No Ministério do Amor. Pois é, foram capturados e foram para o Ministério do Amor. E nesse momento a gente não vê mais a Julia, tá? Porque a gente consegue então ter a visão e acompanhar lá dentro do Ministério do Amor tudo o que acontece com o Winston. E o Winston passa por um processo de tortura. E a gente fica imaginando então que a Julia também está passando por esse processo de tortura. E o processo de tortura era dividido em 3 partes. O primeiro era o aprendizado, depois a compreensão e por último a aceitação. A pessoa acaba aprendendo nessa primeira etapa que a única verdade que existe é a verdade do governo, é ele que decide tudo. Então o governo acaba tirando a capacidade das pessoas de questionar, de argumentar, acaba tirando das pessoas a capacidade de pensar por conta própria. A segunda etapa da tortura é quando você precisa compreender que o governo pensa apenas nele, ele não pensa na população. Ah, que estranho, né? Tudo bem, só que nessa etapa você precisa compreender que isso é certo, que o governo pensar só nele e não pensar na população, tá certo. É assim que vai ser e esse é o normal. E a terceira etapa da tortura é a fase da aceitação. É quando você vai aceitar que é dessa forma que acontece e sempre vai acontecer desta forma, sempre será assim. Não há esperança. Não há uma luz no fim do túnel. É assim e sempre será. Depois dessas 3 etapas da tortura, ele vai então para a última. E nessa última, tem ali o objetivo de fazer a pessoa aprender a amar o Big Brother. Então o que eles fazem? Eles levam as pessoas para o quarto 101. E nesse quarto 101 é o momento onde a pessoa vai se confrontar com o maior medo. E ali acontece a pior tortura possível. Gostaria que vocês lessem para saber o que acontece. Não vou descrever aqui porque é horroroso. Mas o Winston, então, ele passa por essa tortura. E durante essa tortura, ela é tão forte que o Winston acaba traindo a Julia pela primeira vez. E é nesse momento, então, que ele percebe que as outras pessoas não têm mais importância. Então ele acaba vendo que o grande irmão, o Big Brother, ele conseguiu vencer. Por quê? Porque durante essa tortura, ele implora para que a tortura seja feita com a Julia. Que a tortura não seja feita mais com ele, que seja feita com a Julia. E ele não faz esse pedido só para se livrar da tortura. Ele percebe dentro do coração dele que ele está pedindo porque ele não se importa com ela mesmo. Ele se importa apenas com ele e com o governo.
E nesse momento, então, ele é tido como curado. O governo, o O'Brien, diz então para ele que ele está curado, e como curado ele está livre. Então, ele acaba saindo ali do Ministério do Amor e volta para a vida dele normal. Normal, só que não, né? Ele então reencontra a Júlia, que também está livre. Então, se ele ficou livre porque foi curado e traiu a Júlia, imagina-se então também que a Júlia foi curada porque traiu o Winston. E eles então percebem que, na verdade, eles passaram a amar o grande irmão. E de verdade eles passaram a amar o grande irmão. O Big Brother, o governo, realmente venceu. Porque agora, quando passava lá na teletela algum feito do governo, alguma coisa que o governo tinha feito, porque venceu uma batalha na guerra, ele realmente ficava feliz com aqueles feitos do governo. E, gente, essa história, ela é maravilhosa, sim. Porque a gente tem ali o contexto do pós-guerra, que foi o contexto que o George Orwell usou para escrever essa história, mas a gente consegue puxar essa história para o nosso presente, né? E começar a fazer questionamentos. Será que nós também não estamos sendo manipulados? Né? A gente consegue fazer tantas e tantas reflexões através desse livro. É um livro maravilhoso e rico para qualquer momento da história. E o livro acaba dessa forma mesmo, amargo, ácido, né? Porque o partido vence e não há esperança. Quer dizer, não é aquele livro que acaba com aquele finalzinho que você fala, ah, a partir de agora vai mudar, existe uma esperança no fim do túnel. Não, essa esperança, essa luz no fim do túnel, ela não existe. E as personagens terminam acreditando que sempre será dessa forma, que o partido realmente venceu e vai ficar ali para sempre. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero do fundo do meu coração que vocês leiam essa obra. Ela é fantástica, vale a pena. Tchau, tchau, até mais. E não assistam Big Brother. Essa parte eu vou cortar.